Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Investigação Illy TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu moro nos Estados Unidos. Estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Não somente casos dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Lori Vallow Daybell. Ela nasceu em 26 de junho de 1973, tem 2 irmãos e 3 irmãs, uma família muito grande. Aliás, um dos irmãos, que é parte dessa história, Alex, já não está mais vivo, mas eu chegarei lá. Na época dos fatos, ela tinha 48 anos, ela é mormon, ela foi casada 5 vezes. Seu primeiro casamento foi em 1992, quando ela tinha 19 anos, foi casada com Nelson Yaned e durou apenas 1 ano o casamento. O casal não teve filhos. Em outubro de 1995, a Lori se casou novamente com William LaGioia. Eles têm um filho chamado Colby, mas eventualmente ela divorciou-se do William também. Casou-se em 2001 com seu terceiro marido, Joseph Anthony Ryan Jr. E eles tiveram uma filha, Tylee Ashlyn Rhea, nascida em 24 de setembro de 2002. E em 2005 ela divorciou-se novamente. Em 2006 ela casou-se com seu quarto marido, Leland Charles Anthony Vallow, conhecido como Charles. Ele era um empresário de sucesso e antes de casarem-se, ele era na verdade católico, mas se converteu e passou a ser mormon. E depois, em 2004, eles adotaram Joshua Jackson, chamado por DJ. Ele era o sobrinho do Charles, mas o casal o adotou. Ele nasceu em 25 de maio de 2012. Ele morava em Chandler, no Arizona. Mas, eventualmente, no final de 2014, o casal decidiu mudar-se com a família para o Havaí. E foram abrir um tipo de um local de bar, de sucos, na ilha de Kauai. E eles se mudaram para lá porque realmente gostavam, queriam um clima melhor, tal. Todo mundo que os conhecia dizia que a família parecia ser uma família muito feliz, uma família normal. No Havaí, Lori foi apresentada pela primeira vez a um escritor lunático chamado Chad DeBell. O Chad nasceu em 1968, casou-se aos 22 anos, era também mormon, mas ele acabou sendo afastado da igreja porque ele tinha umas teorias que eram contrárias aos ensinamentos dos mormons. Para mim, como eu falei antes, ele é um lunático, tem um monte de pensamentos malucos. Ele escreveu 5 livros, eu já chego lá na doideira completa dele. Ele era casado com uma mulher chamada Tammy, e eles tinham 5 filhos. Eles moravam em Utah, e ele era dono de uma pequena editora de livros chamada Spring Creek Book Company. O Chad tinha um podcast que ele falava todos os dias a respeito do juízo final. Como o mundo vai acabar, ele dizia que recebe visões do futuro e que o mundo iria acabar em 2020. Aliás, deu até o mês, julho de 2020 para ser exato, mas ele errou feio, porque eu estou aqui viva fazendo esse vídeo. Em 2017, decidiram deixar o Havaí e mudarem-se novamente para o Arizona. Em 3 de abril de 2018. O Chad e a Lori estavam se tornando cada vez mais radical dentro dessa... Para mim isso não é religião, é seita que esse maluco... O Charles, vendo que a mulher estava com umas ideias absurdas, ele separou-se dela, disse que ela estava completamente fora de si. Ele disse que ela começou a dizer que ela era Deus, limpou a conta bancária do casal, que tinha $35 mil, e falava que ia tirar a vida dele. E ele entrou então com um pedido de divórcio. Aí a Lori desapareceu por 58 dias, deixando para trás os 2 filhos, Tylee e DJ, com o Charles, né, o ex-marido dela. Mas, eventualmente, ela voltou para casa, o Charles decidiu cancelar o divórcio e eles começaram a tentar trabalhar ali no relacionamento, mas a Lori disse que não queria mais continuar com ele, não. Que ela queria mesmo o divórcio. Então, a Lori e o Chad, o lunático, começaram a conversar. E Chad disse a Lori que os 2 se casaram em 7 vidas anteriores. Ele disse que ele era um profeta de Deus que veio à Terra para fazer a transição de quando Jesus voltasse, mas que apenas 144 mil pessoas seriam salvas. As demais queimariam no fogo eterno. E ele disse que a Lori também foi chamada à Terra para ajudar nesta transição. Aí ela estava se sentindo nas nuvens. Lori e Chad começaram a conversar... umas coisas muito estranhas, sabe? Esse papo, já fomos casados em 7 vidas anteriores. E ele se referia às pessoas como pessoas de luz e pessoas das trevas. As pessoas das trevas eram indivíduos aqui da Terra.
mas eram seguidores de Satanás. E pessoas da luz eram seguidores de Jesus. Você viu que ele mistura tudo, né? Ele disse que ele e a Lori, segurem-se aí, eles são seres eternos, imortais. Isso mesmo, seres eternos, imortais. Jamais vão morrer. E que ele teve 21 vidas anteriores, dos quais 5 delas foi aqui no planeta Terra. A Lori não só acreditou nessa babosagem, mas ela ficou obcecada com isso. Ela tinha um novo propósito na vida dela. Ela começou a investir cada vez mais o tempo dela nessa seita, parou de fazer as coisas cotidianas, acreditava fortemente no conceito das pessoas que viviam na escuridão, as pessoas que viviam nas trevas, e ela se referia às pessoas da treva como se fossem zumbis. Lori também manteve a ideia que ela era esse ser imortal e que ela deveria liderar 144 mil pessoas, que é esse pequeno grupo que foram selecionados para receber a vida eterna. E ela começou a achar que ela tinha poderes especiais para falar com os mortos e que ela era, sim, uma escolhida de Deus aqui na Terra. Em um dos livros do Chad, ele diz que ele esteve à beira do céu, que ele quase perdeu a vida em uma ocasião e isso o deixou com um pé no mundo espiritual e outro pé no mundo físico. E ele falava sobre centenas de visões que ele tinha. Em um dos livros ele disse que o mundo será invadido por forças chinesas e russas com a ajuda das Nações Unidas. Ele fez uma mistura danada. A Lori, quando ela desapareceu por 58 dias e deixou os filhos para trás, o Charles chamou a polícia porque ele disse que ele estava muito preocupado com ela, que ele estava falando que ia tirar a vida dela. E o irmão dela, o Nick, conversou com ele. E o Nick também falou que não estava entendendo nada, que a irmã dele estava bem perturbada, e porque a polícia foi entrevistar a família, né? Acontece que a mãe dela, não sei se fechou os olhos ou não quis ver que raio que foi, só o irmão que começou a achar minha irmã está tantã. Já a mãe, não, ela está normal, só apenas cuidando dos filhos e tal. E eis que um belo dia, o Charles foi buscar os filhos, né, lá na casa. E quando chegou lá, o Alex, o irmão dela, estava lá. Houve uma briga e o Alex acabou tirando a vida do Charles. E é uma coisa muito doida. O Charles, ele estava tentando colocar a Lori numa instituição mental. Talvez essa tenha sido a razão, porque ela se juntou ao irmão e falou, vamos eliminar o cara antes que ele me coloque em um manicômio qualquer, né? Acontece que a polícia acreditou que realmente foi em legítima defesa. O Charles acho que queria atacá-lo, porque a Lori tá, não, meu irmão estava aqui, tentou me defender. Ou seja, a polícia disse que foi mesmo em legítima defesa. Agora, pasmem, na mesma noite que o marido dela perdeu a vida, ela deu uma festa na piscina. Isso mesmo. No mesmo dia que o pai do filho dela perdeu a vida. E agora o pior de tudo, vocês sabem como é que ela informou para os filhos que eles tinham perdido o pai? Quer dizer, para o menino, né, o DJ, né? Era adotado, mas é o filho dele, né? Ela disse assim, oi meninos, mandou uma nota, viu, uma mensagem. Oi meninos, tem uma notícia muito triste que seu pai perdeu a vida ontem. Estou trabalhando nos arranjos e vou mantê-los informados sobre o que está acontecendo. Gente, ela nem pegou o telefone. Ele foi adotado pequenininho, o filho dela, o DJ, pelo tio. Você acha que isso é jeito da notícia? Você mandou um texto mestre, seu pai morreu. Tá umas coisas assim. E eis que em 10 de agosto de 2019, a avó do DJ, Kay, ela era muito próxima do neto. Ela falou com o neto por FaceTime, foi uma conversa muito curta. Tudo parecia bem, mas foi a última vez que ela falou com o DJ. Então, nas semanas seguintes, a Lori, o DJ, a Tylee, o Alex, e entra aqui mais uma outra pessoa, uma sobrinha chamada Melanie, elas se mudaram para uma cidade chamada Rattsburg, em Idaho, que não é muito longe de onde ela morava, onde o Chad morava. Ou seja, ela resolveu mudar perto do cara. As pessoas que estavam morando no complexo, como vizinhos e outros, disseram que viram a Tylee em 8 de setembro, pela última vez. A Lori, a Tylee, que é a filha, e o DJ fizeram uma viagem de um dia ao Parque Nacional de Yellowstone. E a polícia conseguiu encontrar fotos que realmente comprovam
que ela esteve naquele dia com o DJ e com a filha deles pela última vez no dia 23 de setembro. Ela disse que ela queria educar o filho dela em casa. Então ela foi na escola e disse: ele não vai vir mais na escola porque eu vou educá-lo em casa. E eis que em 1º de outubro de 2019 a Lori alugou um depósito para armazenar umas coisas. Em 9 de outubro, a esposa do Chad, a Tammy, ele estava casado ainda, o maluco, com quem ela tem 5 filhos, são todos adultos já. Simplesmente, ela disse que ela estava descarregando umas coisas na garagem quando homens mascarados se aproximaram dela e começaram a atirar. Que ela achava até que não era arma de verdade, era alguma coisa, aquelas armas de paintball, sabe? Só que ela disse que ela gritou, a pessoa se assustou e saiu correndo. Ou seja, o marido tentou tirar a vida da mulher contratando alguém, né? Mas não deu certo. Aí, então, dias depois, no dia 19 de outubro, a esposa do Chad perdeu a vida. Segundo os médicos, de causas naturais durante o sono. Ela estava com 40 anos de idade, completamente saudável. Parecia realmente estranho. E a parte mais louca disso é que a polícia realmente descobriu muito mais tarde. O Chad, quando a esposa estava viva, ele começou a fazer declarações, ele estava tendo revelações de Deus que a esposa dele iria partir. Depois que ela perdeu a vida, ele disse que ele havia previsto isso. Então a família da Tammy decidiu que eles não queriam fazer nenhuma autópsia, né? E resolveram, assim, deixar para lá. E ele recebeu nada menos, nada mais de quase o equivalente a 10 milhões de reais pelo seguro de vida. Nossa, ele tinha acabado de fazer o seguro. Ele fez o seguro de vida, que coincidência, né? Mas a polícia não achou nada de suspeito naquela época. O Chad e a Lori, recém-viúvos, já que ambos os cônjuges partiram, que coincidência, né? Eles se casaram dentro de 2 semanas. Isso mesmo, 2 semanas após a esposa do Chad ter perdido a vida. Isso mesmo, ele se recuperou assim, aparentemente rápido demais, 2 semanas. E eis que ele voou para o Havaí com ela. E lá se casaram na praia, ela vestida de branco. Agora, engraçado, né? O vestidinho branco dela de noiva, ela comprou até antes da Tammy ter perdido a vida. Então, vocês podem ver por aí que estamos lidando, aonde estamos indo com essa história, né? A mídia e a polícia notaram essas coincidências e começaram a ficar de olho nos recém-casados durante a lua de mel e mesmo depois, quando eles voltaram para casa. Quando questionados sobre a família, que a polícia queria saber, cadê os seus 2 filhos? Agora, uma coisa absurda. Quando a polícia foi entrevistar o Chad, ele disse que a Lori não tinha filhos e que ele a conhecia assim vagamente, ele não sabia muita coisa dela. Gente, o cara estava casado com a mulher e ele mentindo na cara da polícia. Não, quase não sei muito da vida dela não, que eu saiba, ela não tem filhos. Como? Casado com ela? Enfim, os avós do DJ, com o passar do tempo, ficaram realmente preocupados porque a Lori parou de se comunicar com eles. E a última vez que falaram com o DJ foi em agosto. Naquela ligação lá do FaceTime, eles continuaram tentando entrar em contato com ele, simplesmente desapareceu. Finalmente, em 26 de novembro, a polícia foi chamada para verificar o bem-estar do DJ e da Taylor. Foi quando a polícia se envolveu neste caso. Eles foram ao apartamento do Chad para conversar com eles e também com o irmão dela, o Alex, que na época ainda estava vivo. Só que, chegando lá, perguntando onde que estavam as crianças, é uma doideira. O casal não sabia onde estavam as crianças. A menina de 17. A polícia descobriu que a Lori foi comprar, como eu falei antes, o vestido de noiva antes da esposa do Chad perder a vida, quando ele ainda estava morando com ela. Aí a polícia foi embora. Não tinha provas, né? Passando uns dias, a polícia voltou e pediu ao Chad o número do telefone da esposa dele. Ele disse que ele não sabia. E o Alex estava vivo naquela época. O Alex disse à polícia que o DJ estava hospedado com os avós dele na Louisiana. Mas a polícia disse imediatamente: isso não é verdade. Eu estou aqui porque os avós pediram que eu viesse fazer uma vistoria nas crianças. Finalmente, a Lori entrou em contato com a polícia e ela disse que o DJ estava numa cidade chamada Gilbert, no Arizona, uma amiga dela, que eles estavam lá já há alguns dias. Então, no dia 27 de novembro, a polícia tinha um mandado de busca
na casa do Chad. Quando eles chegaram lá, eles tinham fugido. E foi confirmado que nem a Tylee e nem o DJ estavam com eles, com base nos registros dos voos que eles fizeram. Então, em 6 de dezembro, a polícia recebeu uma ligação daquela amiga da Laurie que disse que o DJ estava na casa dela. Porque quando a polícia ligou, ela confirmou, não, o DJ está na minha casa. Só quando a imprensa começou a cair matando, a mulher falou, não, deixa eu falar a verdade. Ela ligou para a polícia e ela disse, olha, a Laurie ligou para mim e disse para eu mentir para vocês, dizendo que o DJ estava aqui. Mas eu vou ser honesta, eu não vejo o DJ há anos. E aí a polícia suspeitou que talvez algo maior estava acontecendo. Enquanto o Chad e a Laurie estavam no Havaí, eles se registraram num resort e o pessoal do resort confirmou que não tinham filhos com eles lá. E a polícia começou a achar que o irmão da Laurie, o Alex, tinha alguma coisa a ver com isso. O Alex foi encontrado sem vida no chão da casa dele. Teria alguém eliminado. Mas os resultados da autópsia iriam ainda demorar um pouco, então a polícia estava sem muitas provas. No dia 3 de janeiro de 2020, agora, recentemente, a polícia realizou uma busca completa na propriedade do Chad, onde ele morava na época, né, com a Tammy. Eles levaram 1 tonelada de itens para fora da casa, incluindo telefones celulares, aquecedores, documentos. Em 5 de janeiro, Colby, que é o filho mais velho da Laurie, de um outro casamento, postou um vídeo no YouTube basicamente implorando para sua mãe Laurie trazer o DJ e a Tylee de volta em segurança. Ele disse, você tem a oportunidade de colocar tudo isso para descansar. Eu sei que é difícil, talvez para você, talvez seja algo que você não queira fazer. Eu não sei, eu realmente quero muito ver meu irmão. Eu quero levá-lo à Tailândia. Eu quero muito que isso acabe. No dia 7 de janeiro, os avós do DJ deram uma coletiva na imprensa e anunciaram que estariam dando uma recompensa de $20 mil para o retorno dos irmãos. Em 26 de janeiro, a polícia apreendeu o carro alugado do casal. Encontraram as certidões de nascimento do DJ e da Tylee. Também encontraram o registro escolar do DJ e um cartão de débito em nome da Tylee. E eles perceberam que havia cobranças neles que foram feitas naquela época, quando eles foram vistos pela última vez. Então, quem estava usando o cartão deveria ser a Laurie, porque os meninos não estavam sendo vistos há bastante tempo já. Vasculhando a casa do Chad e da Laurie, eles perceberam que não havia itens no apartamento, como se tivesse filhos morando lá. Não havia vestígio de nada, roupas, brinquedos, nada que teria no quarto de uma adolescente, nada. Em 23 de setembro, nenhum sinal dos filhos. Aí um jornalista, ele cismou, porque ela tinha alugado aquele armazém, né, vamos dizer assim, um local para guardar. Ele foi lá e foi flagrado lá, vasculhando as coisas. Aí a polícia depois acabou chegando lá e encontraram umas coisas muito estranhas. Roupas dos filhos dela, fotos, bicicleta. O que aquilo estava fazendo num depósito, se os filhos moravam com ela? Então a polícia começou a achar, então os filhos não moram com ela. Em 20 de fevereiro, a polícia tinha já prova suficiente para prender a Laurie, mas pelo menos para prender porque ela desapareceu com as crianças. Ninguém ainda sabia que as crianças estavam vivas ou não. Ela foi presa por abandonar os filhos dela. As imagens do tribunal dela, ela foi presa, né? Ela parece tão despreocupada, até de batonzinho vermelho. Muitas pessoas mencionaram o fato que isso é a prova que ela não tem empatia nenhuma nem pelos filhos dela. Só que lá ela passou com um psicólogo, né? E começaram a achar que ela realmente tem problemas sérios. Em 9 de junho de 2020, a polícia apareceu na porta da casa do Chad às 7 da manhã. Eles tinham mandado de busca na casa 4 acres. Estavam lá por horas, não demorou muito, até que eles encontraram os 2 corpos. Que triste. Portanto, o exame de DNA confirmou que os corpos na propriedade do Chad são os corpos do DJ e da Tylee. Mas os filhos do casal são adultos. Eu vi entrevista, não acreditam.
Não, não, não. Alguém que foi lá, armou pra cima do meu pai e colocou lá. Ai, gente, pelo amor de Deus. A mãe deles tinha perdido a vida fazia 15 dias, o cara se casou com outra mulher. E eles achavam isso normal. E depois achar que alguém plantou os corpos lá. A família dos meninos, da menina e do menino, ficaram chocados. O Chad fugiu, mas ele foi preso e está aguardando o julgamento que vai ser ano que vem. A Lori, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico e após uma avaliação psicológica ficou decidido que no momento ela é mentalmente incapaz para ir a julgamento, mas ela continuará sendo avaliada periodicamente e uma vez se ela for decidida que ela é competente mentalmente, ela vai ser levada a julgamento. De acordo com várias testemunhas após o desaparecimento dos filhos, a Lori começou a referir-se aos seus filhos como zumbis. Como eu mencionei anteriormente aqui no vídeo, ela se referia às pessoas das trevas e da luz. Uma amiga e discípula do tal do Chad, a Melanie, disse à polícia que o Chad e a Lori disseram a ela que a Tylee e o DJ haviam sido possuídos e eram zumbis. Para eles, zumbis são corpos humanos que tiveram seus espíritos originais forçados a partir deles e foram possuídos por um demônio ou por um espírito desencarnado. A Melanie acha que a Lori acreditava que a Tylee e o DJ, precisavam ter as vidas tiradas para que fossem liberados da possessão demoníaca e serem salvos. O irmão da Lori, o Adam Cox, disse em uma entrevista que a Lori um dia falou para ele que Deus falou com ela cara a cara e que ela era um ser imortal e que ela estava aqui para preparar a terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas aí o irmão dela disse, Lori, você sabe que isso não é verdade. Ela disse, você acha que eu estou louca, né? E ela nunca mais quis falar com o irmão. O irmão, preocupado, conversou com a mãe e disse, mãe, você não acha que a Lori tem algumas crenças malucas? A mãe, não acho não. Ela tem muitas coisas pendentes na vida dela, está cuidando dos filhos, ou seja, tem mãe que é cega, né? Ele disse, no entanto, o irmão dela, que o Charles, o que perdeu a vida, ele era muito preocupado sobre o que poderia acontecer, não somente com a Lori, mas com o filho dele e o carinho muito grande que ele tinha pela filha dela, a Tylee. E ele estava muito preocupado com o estado mental, e ele chegou até a dividir, conversou com o Adam, que ele já não sabia mais o que fazer. O Adam disse, a nossa família não é mais como costumava ser, você não sabe em quem confiar, quem está dizendo o que realmente aconteceu. Há muito engano, e alguns membros da família acreditam uma coisa e outros membros da família acreditam em outro. Ali estão divididos, alguns acham que ela fez isso porque ela quis se livrar dos filhos, outros porque ela estava mentalmente doente. O Cox lembra da irmã dele que quando ela era mais nova, cresceu na Califórnia. Ele disse que ele era o irmão do meio de 5 irmãos, que ele ensinava Lori a jogar basquete, que ela foi uma adolescente normal. O Adam disse que seja qual for o plano que eles tiveram, ele disse, eles achavam que eles iam se safar. A cadeia para o resto da vida não é o suficiente. A morte não é boa ainda o suficiente para eles. Ou seja, ele está completamente indignado com o que a irmã fez. Agora a polícia sabe que o Alex, o irmão da Lori, aquele, que acabou dando um tiro no Charles, que disse que foi legítima defesa, agora a polícia começou a investigar e falou, não, peraí, acho que a gente vai olhar direito essas provas. E perceberam que não foi nada de legítima defesa. O telefone dele o colocou não somente aonde estavam os corpos das crianças, então esse rapaz, o Alex, participou também. Ou tirando a vida das crianças, ou escondendo os corpos. E depois alguém foi lá e apagou o Alex também. Então nessa história temos aí o Alex, que é o irmão da Lori, que perdeu a vida, apareceu lá no chão com uma bala. Só que o telefone dele coloca que ele esteve com os meninos, com a menina e o menino. A Tammy, a mulher do Chad, perdeu a vida de causas naturais dormindo. O Charles, o marido dela. Ou seja, nós temos aí 3 pessoas sem vida nessa história. 3. A mulher do Chad, o marido da Lori, o último marido, o 5º,
o Alex. Certamente, esses dois eliminaram todos. Então, eles agora vão responder pelas provas que eles têm lá. Os dois vão responder por todos esses crimes. Só que a Lori, ela é acusada da conexão com 4 desses desaparecimentos, né? Os da filha, da morte, né? Da filha, do filho, do irmão e do marido. Já o Chad vai responder pela esposa, Tammy, DJ, também pela Tylee, também pelo Charles e também pelo Alex. Olha quanta gente eles eliminaram. Enfim, algo que me choca são os filhos do Chad, isso que eu fiquei assim revoltada, tudo jovem de 25, 30 anos lá. Não, meu pai é inocente, minha mãe, ela perdeu a vida de causas naturais, ela não, meu pai é inocente, e ficaram lá. Gente, tem gente que é cego, né? Pelo amor de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa, eu coloquei um caso aqui esses dias, um vídeo, a respeito de uma pessoa que estava totalmente perturbada e acabou tirando a vida dos 5 filhos. Por aí, eu digo a vocês que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa mentalmente incapaz, não sabe a diferença entre o que é certo e errado, e uma pessoa que esconde o que fazer. Uma pessoa, quando ela esconde um crime, ela não está perturbada. Uma pessoa que não tem noção do que é certo e errado, ela não tem por que esconder o corpo. Foi o que aconteceu no caso que eu contei aqui, da Andrea Yates. Ela tirou a vida do primeiro filho, do segundo, do terceiro, do quarto, ela tirou a vida dos 5 filhos. Ela pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia veio. Ou seja, claramente, ela não sabia o que era certo e errado. Já é diferente do caso da Lori. Apesar da doideira religiosa, seita da cabeça dela, eles tentaram encobrir cada uma das pessoas. Se eles estivessem assim, totalmente perturbados mesmo, tal, o que eles falariam? Eles simplesmente diziam, não, nós tiramos sim a vida, estavam possuídos, como a Andrea Yates fez. Eu tenho um outro caso que também vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, desse rapaz que tirou a vida dos 2 filhos. Quando o FBI questionou ele, não, sim. O que vocês acham desse caso? Vocês acham que a Lori, apesar da doideira toda, acreditando nesse monte de bagunça que ela acreditava, que ela era imortal, que ela ia ajudar na vinda de Jesus Cristo, que os 144 mil ali ia ajudar a levá-los, blá, blá, blá. Vocês acreditam que ela cometeu esse crime porque ela achava que estava salvando os filhos, porque os filhos tinham sido possuídos por demônios e os filhos eram zumbis e ela queria salvá-los? Ou vocês acham que ela tirou a vida dos filhos dela porque ela queria se livrar deles e viver com o Chad? É isso, a história de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Deixe aqui a opinião de vocês. Por favor, não deixe de deixar o seu like aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom. E não deixe de dar uma maratonada nos demais vídeos do canal, ok? Nos falamos. Bye.